Imagine uma época em que a terra era tomada por uma escuridão espiritual tão profunda que a bondade parecia um eco distante. Homens e mulheres caminhavam em caminhos tortuosos e seus corações estavam inclinados unicamente para o mal. A violência era como uma praga que contaminava tudo. Deus, que criou a terra e viu que era boa, agora olhava com tristeza o que o coração humano havia feito. Em meio a essa corrupção havia um homem diferente. Noé, um homem justo, íntegro entre seu povo, andava com Deus. Enquanto todos ao seu redor se entregavam à maldade, Noé permanecia firme, guiado pela fé e pela comunhão com o Criador. Sua vida era um reflexo de obediência em um mundo que havia esquecido a Deus. Os dias eram sombrios, mas a terra ainda possuía suas belezas. O sol ainda nascia e se punha, e a natureza mostrava resquícios da perfeição original. Porém, havia algo de inquietante nos céus e na terra. Deus, em sua santidade, observava o aumento da perversidade humana e, em seu coração, uma decisão foi tomada. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, disse Deus. Mas ele não era apenas justo, era também cheio de misericórdia. A Noé, Deus revelou um plano, uma esperança em meio ao caos. Ordenou-lhe que construísse uma arca, uma estrutura colossal de madeira de cipreste, com dimensões que desafiavam a imaginação. 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Era mais do que uma embarcação, era um símbolo da aliança divina, um refúgio para a criação. O trabalho começou. Marteladas ressoavam pelos campos enquanto Noé e seus filhos trabalhavam diligentemente dia após dia. A cada tábua fixada e cada compartimento construído, Noé proclamava a justiça de Deus ao seu povo. Mas eles riam e zombavam. Chuva, dilúvio, que absurdo, diziam. Mas Noé, obediente, não desistia. Enquanto a construção avançava, os sinais começaram a surgir. Animais de todas as espécies, grandes e pequenos, aves que enfeitavam os céus e criaturas que rastejavam pela terra começaram a chegar. 2 a 2, guiados por uma mão invisível, cada espécie obedecia ao comando do Criador, movendo-se para o refúgio preparado. Era uma cena grandiosa, quase surreal. Noé também armazenava provisões. Grãos, frutas, sementes e carne seca eram cuidadosamente empilhados, suficientes para sustentar toda a vida dentro da arca. Ele sabia que o tempo estava se aproximando. Ao final, Noé havia feito tudo exatamente como Deus ordenara. A arca estava pronta, os animais estavam reunidos e as provisões organizadas. Mas enquanto o mundo ao redor continuava em sua rotina de corrupção e desprezo por Deus, os céus começaram a mudar, e uma tensão pairava no ar. Noé olhou para os céus e soube que o tempo da misericórdia estava se encerrando. Deus estava prestes a cumprir sua palavra. Então, o dia finalmente chegou. O som ecoou como um chamado divino. Noé, entre na arca, você e toda a sua família. Aquela construção que parecia absurda para todos agora, era o único refúgio, uma testemunha da obediência de Noé e da paciência de Deus. O Senhor ainda oferecia um vislumbre de misericórdia, instruindo que 7 casais de cada animal puro, um casal dos impuros e 7 casais de aves fossem levados à arca. Essa era a providência divina para preservar a vida e a continuidade da criação após o julgamento. Noé não titubeou. Durante 7 dias, o movimento foi intenso. Animais de toda espécie vinham em uma marcha ordenada, guiados pelo instinto que Deus implantara neles. As criaturas, grandes e pequenas, entravam na arca, cada uma tomando seu lugar nos compartimentos cuidadosamente preparados. A família de Noé também se preparava. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas esposas e a esposa de Noé, carregavam os últimos mantimentos para os dias que estavam por vir. Quando o 7º dia chegou, o céu escureceu de forma incomum. O vento soprava com uma intensidade que carregava consigo uma sensação de mudança iminente. Então as primeiras gotas caíram. Não eram como chuvas comuns. Eram gotas pesadas, firmes, como se os céus estivessem desabando sobre a terra. As fontes do grande abismo também começaram a jorrar, com águas que pareciam sair das profundezas da terra com uma força incontrolável. A arca, que parecia imóvel e silenciosa, agora estava viva com sons. Animais mugiam, rugiam e piavam, talvez pressentindo o que estava por vir. A família de Noé estava dentro, com seus corações divididos entre o alívio da segurança e o peso da tragédia que se desenrolava lá fora. Então, o Senhor fechou a porta da arca, selando o destino daqueles que estavam dentro e fora dela. A chuva não parou. Por 40 dias e 40 noites, ela caiu ininterruptamente. Os rios transbordaram, os campos desapareceram, as casas foram levadas,
A arca começou a flutuar, erguendo-se lentamente à medida que as águas cobriam cada colina, cada vale, cada montanha. Mesmo os picos mais altos estavam submersos. As águas subiram 7 metros acima das montanhas, tornando impossível qualquer refúgio fora da arca. Tudo o que tinha o fôlego de vida em terra firme pereceu. Não havia distinção entre aves que voavam alto, animais que corriam velozes, ou humanos que um dia haviam se considerado senhores da criação. A humanidade foi silenciada, e a terra ficou como um vasto oceano sem limites. Dentro da arca, Noé e sua família enfrentavam a tempestade em meio ao balanço incessante das águas. Sabiam que estavam protegidos, mas a imensidão do julgamento ao redor era um lembrete constante do poder de Deus e da seriedade do pecado. Eles permaneceram juntos, cercados por sons de chuva e trovões, aguardando o momento em que as águas recuariam. As águas prevaleceram por 150 dias. A arca flutuava silenciosa, como um ponto de esperança em um mundo coberto pelas águas. Deus não havia se esquecido de Noé, mas o plano divino ainda não estava completo. O silêncio dominava enquanto a arca flutuava nas águas infinitas, mas no tempo determinado, Deus lembrou-se de Noé e de todos os que estavam com ele. Não que Deus tivesse esquecido, mas o ato de lembrar-se simbolizava um momento de sua ação misericordiosa. Ele enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a recuar. Era o início de uma nova fase para a criação. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam. A chuva parou, e o que antes era um dilúvio incontrolável começou a dar lugar à terra seca. A arca, que fora sustentada pelas águas durante meses, encontrou repouso nas montanhas de Ararat no 17º dia do 7º mês. A partir daquele ponto elevado, Noé e sua família podiam imaginar como seria recomeçar. O tempo, porém, ainda exigia paciência. As águas continuaram a baixar lentamente, e apenas no 10º mês os topos das montanhas começaram a aparecer. 40 dias depois, Noé, ansioso por saber se a terra estava pronta, abriu a janela da arca e soltou um corvo. Mas o pássaro, sem encontrar descanso, ficou voando em círculos, incapaz de retornar com qualquer sinal. Persistente, Noé soltou então uma pomba, símbolo de paz e esperança. Mas ela também voltou, sem encontrar onde pousar. Noé a acolheu de volta, aguardando mais 7 dias. No segundo voo, a pomba trouxe em seu bico uma folha verde de oliveira. Esse pequeno sinal foi suficiente para encher o coração de Noé de esperança. A vida estava ressurgindo. A terra, que antes estava coberta pelas águas do juízo, agora mostrava os primeiros sinais de renascimento. Depois de mais 7 dias, Noé soltou novamente a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Era a confirmação de que a terra estava seca e pronta para um novo começo. Noé removeu o teto da arca e, com sua família, olhou para a terra que havia sido renovada. Finalmente, no 27º dia do 2º mês, Deus deu a instrução tão esperada. Saia da arca, você e toda a sua família, juntamente com todos os animais. Deixem que eles se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Um novo capítulo estava começando. Quando Noé e os seus pisaram na terra seca, o primeiro ato não foi construir moradias ou planejar a vida. Noé construiu um altar ao Senhor. Ele tomou alguns dos animais e aves puros e ofereceu um holocausto. O aroma subiu aos céus, e o Senhor aceitou a oferta como um símbolo de gratidão e renovação. Foi então que Deus declarou: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, mesmo sabendo que o coração humano é inclinado ao mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Deus prometeu algo extraordinário. Enquanto a terra existir, as estações continuarão. O plantio e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite jamais cessarão. Essa promessa não era apenas um pacto com Noé, mas com toda a humanidade. Era o início de uma nova história, um lembrete de que, mesmo em meio ao julgamento, Deus permanece fiel, e sua misericórdia não tem fim. Depois que as águas recuaram e a terra estava novamente habitável, Deus abençoou Noé e seus filhos com um chamado claro e cheio de propósito. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Essa ordem ecoava o mandato dado a Adão no princípio, um recomeço para a humanidade, um lembrete de que o propósito de Deus permanecia firme, apesar do juízo que havia caído. Deus não apenas deu uma bênção, mas também estabeleceu uma nova relação entre o homem e os animais. Ele declarou que todas as criaturas da terra, do céu e do mar viveriam em temor e reverência diante do homem. Além disso, Deus ampliou a dieta humana,
permitindo o consumo de carne, mas com uma restrição: não comam carne com sangue, que é vida. Essa ordem simbolizava o respeito pela santidade da vida, uma lembrança de que a vida vem de Deus e é sagrada. Deus também instituiu um princípio de justiça. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Essa declaração estabelecia o valor da vida humana, feita à imagem de Deus, e reforçava a responsabilidade de cada pessoa em respeitar a vida de seu próximo. Depois de dar essas diretrizes, Deus fez uma promessa grandiosa e eterna. Ele declarou que nunca mais destruiria toda a vida com um dilúvio. Para selar essa promessa, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, seus descendentes e todas as criaturas vivas da terra. O sinal dessa aliança era algo visível e cheio de beleza: o arco-íris. Sempre que o arco-íris aparecer nas nuvens, disse Deus, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre mim e todos os seres vivos da terra. Com a bênção de Deus, a vida recomeçou. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, tornaram-se os pais das futuras gerações. Noé, por sua vez, dedicou-se à agricultura e foi o primeiro a plantar uma vinha. Mas em meio a essa nova fase, houve um episódio que revelou as fraquezas humanas. Certo dia, Noé bebeu do vinho produzido em sua vinha e acabou embriagando-se, ficando nu dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e, em vez de agir com respeito, foi contar aos irmãos. Sem e Jafé, no entanto, agiram de forma digna. Pegaram uma capa, andaram de costas para não verem a nudez do pai e o cobriram. Quando Noé despertou e soube do que havia acontecido, proferiu uma maldição sobre Canaã, filho de Cam, declarando que ele seria escravo dos descendentes de Sem e Jafé. Por outro lado, Noé abençoou Sem, reconhecendo que o Senhor era o Deus dele, e pediu que Jafé prosperasse e habitasse nas tendas de Sem. Noé viveu 350 anos após o dilúvio, totalizando 950 anos de vida. Com sua morte, encerrou-se uma era, mas sua história e a aliança de Deus permaneceram como um lembrete eterno do poder, da justiça e da misericórdia de Deus. A história de Noé e o dilúvio é uma das mais emblemáticas da Bíblia, carregada de significados espirituais, morais e teológicos que transcendem o espaço. Essa narrativa, encontrada nos capítulos de Gênesis, não é apenas uma história de destruição, mas também de renovação, esperança e o relacionamento contínuo de Deus com a humanidade. O relato começa em um mundo mergulhado em corrupção e violência. A humanidade havia se afastado tanto de Deus que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis. Esse afastamento não foi apenas moral, mas espiritual, evidenciando uma desconexão com o Criador. Nesse contexto sombrio, Deus, em sua santidade e justiça, decidiu purificar a terra, mas não sem oferecer um meio de salvação. Noé se destaca como uma figura de obediência e fé em meio à corrupção generalizada. Ele andava com Deus, Gênesis 6:9, o que significa que vivia em íntima comunhão com o Criador, mesmo quando todos ao seu redor seguiam outro caminho. Essa distinção nos ensina que, mesmo em tempos de trevas, é possível manter a fidelidade a Deus. A obediência de Noé. A construção da arca é um testemunho da obediência inabalável de Noé. Ele trabalhou por décadas em uma tarefa que parecia absurda aos olhos de sua geração. Imagine a zombaria, o isolamento e o esforço físico e emocional que ele e sua família enfrentaram. Ainda assim, Noé confiou na palavra de Deus, demonstrando que a fé verdadeira é acompanhada de ação. Sua obediência salvou não apenas a si mesmo, mas sua família e a criação. Essa obediência nos desafia hoje. Em um mundo que muitas vezes ridiculariza a fé, somos chamados a perseverar confiando nas promessas de Deus, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. O julgamento e a salvação. O dilúvio foi uma demonstração do julgamento justo de Deus contra o pecado, mas também de sua misericórdia. Ao salvar Noé, sua família e um remanescente da criação, Deus mostrou que ele não abandona o que criou. A arca simboliza um refúgio, uma sombra da salvação definitiva que seria plenamente revelada em Jesus Cristo. Esse episódio também nos lembra da seriedade do pecado. Deus é amoroso e paciente, mas não ignora o mal. Como diz o apóstolo Pedro, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A renovação e a aliança. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, sua família e todas as criaturas vivas. Ele prometeu nunca mais destruir a terra por um dilúvio. O arco-íris foi estabelecido como sinal dessa aliança.
um lembrete visível da misericórdia e fidelidade de Deus. Essa nova fase da criação trouxe bênçãos e responsabilidades. Deus reafirmou a dignidade humana ao proibir o derramamento de sangue e instruir que a humanidade fosse frutífera e se multiplicasse. Noé e sua descendência foram chamados a viver em um relacionamento renovado com Deus, guiados por sua aliança. A fraqueza humana. No entanto, a história de Noé não é apenas sobre obediência e fé. O episódio em que ele se embriaga após plantar uma vinha nos mostra que mesmo os mais justos são suscetíveis às fraquezas humanas. Cã, por sua irreverência, trouxe desonra sobre si e sua descendência, enquanto Sem e Jafé agiram com respeito e honra. Esse contraste destaca a importância das escolhas que fazemos e suas consequências. A história de Noé nos ensina lições profundas para a nossa vida. Obediência e fé. Como Noé, somos chamados a obedecer a Deus, mesmo quando o mundo à nossa volta parece estar contra nós. A fé verdadeira exige ação. 2. O valor da aliança. Deus é fiel às suas promessas. Assim como Ele guardou Noé, Ele nos guarda hoje e nos oferece um relacionamento eterno por meio de Jesus Cristo. A história do dilúvio nos lembra que Deus leva o pecado a sério, mas também que Ele oferece um caminho de salvação, de renovação e esperança. Mesmo após o julgamento, Deus oferece uma nova oportunidade. O arco-íris nos lembra que sua misericórdia é constante. E agora, o que isso significa para você? A história de Noé não é apenas um relato antigo, é um convite. Assim como Noé ouviu o chamado de Deus para construir a arca, você também é chamado a construir algo. Sua fé, seu relacionamento com Deus e sua vida em conformidade com sua vontade. Pergunte-se: estou vivendo como Noé, andando com Deus, ou me deixando levar pela corrupção ao meu redor? Tenho obedecido ao que Deus me chama a fazer, mesmo quando parece difícil ou sem sentido? Reconheço o valor da aliança de Deus comigo por meio de Jesus Cristo? Se essa história tocou o seu coração, tome uma atitude hoje. Dedique um momento para refletir, orar e buscar uma comunhão mais profunda com Deus. Ele é fiel, justo e misericordioso. Assim como cuidou de Noé, Ele também deseja cuidar de você. Não adie sua decisão. Responda ao chamado dele agora e experimente a transformação que só sua graça pode trazer. Não perca nenhuma mensagem transformadora. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like e compartilhe com quem precisa dessa palavra hoje. Juntos, vamos espalhar a luz.